Então tá. Opa, joia. Então, assim, o que eu pretendo cobrir aqui não vai ser toda a linguagem C, que é coisa demais, né? Eu peguei realmente de um curso de C que eu já lecionei para engenharias e tirei o beabá e a gente já foi mais direto ao assunto, tá? Eu imagino que isso vai ser o suficiente para vocês se lembrarem da programação ou conseguirem fazer alguns testes, tá? Então, basicamente, eu separei em dois módulos. A primeira aula, a gente vai com o bom e velho Hello World, variáveis, entrada e saída, operadores, condicionais, vetores, arranjos multidimensionais. Eu esqueci de colocar aqui laços de iteração também, tá? E na segunda aula, um pouquinho de strings, um pouquinho de funções e um pouquinho de ponteiros. Tá? Ponteiros, como é uma das partes mais difíceis da linguagem C, então eu acho que é importante ela ser passada em aula e não como um material extra que vocês só consultem, né? Às vezes a explicação ajuda, eu acho. E depois eu vou deixar um material extra, que é um pouquinho sobre legibilidade de código, que ajuda todo mundo, escopo de variáveis, macros, constantes, structs e a leitura e escrita de arquivos. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão notar é que é uma linguagem um pouco mais chata se você comparar com Python, né? Do tipo, Python ele tem muita coisa pronta e fazer as coisas em Python aumenta a produtividade, né? Na maioria das vezes, né? Ou talvez aumente o retrabalho também, porque você faz achando que está fazendo uma coisa A e na verdade ele fez alguma coisa B, tá? Na linguagem C ela é um pouco mais rígida, né? Então você tem que declarar as coisas um pouco mais corretamente, mais claramente. Tá? Então, basicamente, se a gente está falando de um curso de programação, né, a gente estaria falando de lógica de programação, que é essa técnica de encadear os pensamentos para atingir um objetivo. A gente estaria falando depois do algoritmo, né, ou seja, a gente já trazer o pensamento computacional para essa lógica de programação nossa. Né? E, por fim, a linguagem de programação, né, que seria essa última fronteira para realmente passar o algoritmo para o computador. E aí a gente pode pensar numa linguagem que seja compilada, como C, Pascal, ou uma linguagem que seja interpretada, que seria R, seria Python, Java, né? Ou seja, qual que é a diferença básica dessas linguagens? Quando a gente está compilando, você vai ter um compilador que ele vai otimizar seu código e ele vai pré-avaliar seu código se ele está correto, do início ao fim. Né? Pelo menos se a análise semântica, sintáxica dele está correta. Enquanto uma linguagem que é interpretada como Python, R, Java, conforme você vai executando, ele vai traduzindo aqueles códigos que os humanos entendem para o que o computador entende. Então pode ser que ele comece a executar e no meio da execução ele fala, olha, tem uma instrução que eu não conheço. Né? Sendo que um código compilado isso não aconteceria. Ele já teria verificado para você esse erro. Né? Então, nesse sentido, ele é um pouco mais rigoroso, né? Ele já verifica tudo de antemão. Ele precisa ser mais pedante, né? Então, nota, novamente, a gente está interessado não em algoritmo, não em lógica, que a gente está interessado é realmente só mudar a linguagem de programação que vocês usam, tá? E aí a gente pode pensar nas fases de desenvolvimento de um algoritmo, né? Então, todo algoritmo tem a parte de entrada, a parte de processamento, a parte de saída, né? Então, basicamente, o que a gente está interessado aqui é escrever o algoritmo, escrever o código, testar e partir para o abraço, tá? Então, nos slides, eu não vou executar nenhum código aqui, não faria sentido, né? Eu abri o navegador só para vocês verem que funciona de fato. Então, eu deixei os códigos, eu deixei também alguns exemplos que vocês podem ir testando, tá? Então, eu sugiro que realmente vocês testem o que tiver aqui. Eu deixei alguns exercícios também sugeridos. Não que eu vou corrigir, mas né, para vocês, eu quero exercitar uma parte da programação. Então, tem um exercício sugerido.
Então, basicamente, se a gente partir de linguagens como... Gosto de Python como exemplo, porque é o que está na moda hoje em dia, né? Então, se a gente olhar esse código aqui do bom e velho Hello World e comparar com a nossa versão em Python, a gente anota algumas coisas, né? Em Python também tem a parte de você adicionar bibliotecas logo no início do código. Então, isso daqui é uma similaridade, né? Então, no caso, eu estou incluindo uma biblioteca chamada standard.io.h, né? Ou seja, entrada e saída padrão. Mas uma coisa interessante, aqui no nosso código ele começa com a função main é a principal, é a de entrada do código, né? Então é uma função, ou seja, o meu código quando começar a ser executado, ele é pela main. E lá em Python não exige isso, né? Você pode começar a escrever o código direto e ele executa o código. Né? Na linguagem C, não, ele é um pouquinho mais organizado. Então, o primeiro procedimento que é chamado é a função main. E a partir dessa função main, a gente pode ver que estamos chamando um outro procedimento, no caso, printf. E pode ser chamado outros e outros procedimentos. Tá? Bom, quem nunca compilou um código em C, então eu preciso primeiro passar um beabá, né, para começar a entender como que eu chamo um compilador, o que eu uso para compilar. Então, eu estou me baseando aqui num exemplo em Linux, né? Então, se instalar o Ubuntu, por exemplo, ele instala o GCC, que é um compilador C, né? GNU, o código aberto. E aí, basicamente, eu tenho lá meu código em C, né? O hello.c, e eu defino o meu output como hello, e eu posso definir algumas flags, né? Que me ajudam a adicionar warnings. Então, eu estou ativando o warning de os avisos, todos os avisos e avisos extras. Então, me ajuda a debugar meu código, ajuda eu a encontrar falhas nele. E quando eu quiser executar o código, ponto barra o binário e sair executando. Tá? Então, bem beabá, nunca compilei nada em C, só trabalho com Python. Bom, bem-vindo, né? O GCC vai te resolver. Tem outros compiladores, tem compilador da Intel, cada fabricante de processador faz seu próprio compilador, né, otimizado para o seu processador, mas a gente vai usar o GCC, é o mais comum e funciona super bem. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui são as diretivas de pré-processador, ou seja, onde a gente adiciona nossas bibliotecas, a gente pode ter declaração de variáveis globais nessa área, e depois a gente tem a principal função, onde o binário inicia a execução, e a gente vai ver mais para frente que a gente pode escrever outras funções, né? Então, basicamente, aqui eu vou declarar variáveis locais da função main e comandos da função main. Tá? Então, acho que quem sabe programar em C alguma vez, não tem nenhuma novidade aqui. Então, algumas bibliotecas úteis, né, as mais usadas são essas daí, a stdio, stdlib, né, std é porque é standard, né, então, basicamente, todo compilador em C, ele provê essa biblioteca como padrão, por isso que é std. A math.h, então, se eu quiser usar potência, função de potência, alguma coisinha assim de raiz quadrada, eu vou usar math. E a string.h. Então, essas quatro são as mais úteis, né? E basicamente eu chamo elas dessa maneira, né? Include, essa daqui é a sintaxe. Então, algumas dicas para quem está vendo lá de Python, né? Todas as linhas terminam com ponto e vírgula, ou quase todas, tá? Então, basicamente, terminei um comando, ponto e vírgula. Tá? Isso muda um pouquinho lá em laço de repetição, mas, em via de regra, vai um ponto e vírgula no final. Se eu modificar um código, eu tenho que salvar ele e eu tenho que compilar novamente para executar. Tá? Então, Python, a gente não se preocupa em compilar toda vez, aqui a gente tem que se preocupar. Ocorreu um erro de compilação, olha o que está escrito no erro, está em inglês, usa o Google Translator, sei lá, dá um jeito, lê o código, está escrito lá qual que é a linha que deu o código, o erro, então ou está naquela linha ou na linha anterior, quase sempre. E você pode colocar comentários no seu código, com // ou bloco de comentários. Tá? Então, bem beabá. Primeiro exercício sugerido. Então, aqui eu coloquei um exemplo só para vocês verem. Tem vários exercícios, são 15 sugeridos nessas duas aulas, tá bom?
é sugerido. Então faz quem quiser, eu não vou dar nota, a Mariana não vai corrigir, mas vai exercitar, né, a programação. Então, basicamente, se você fizer o Hello World, você consegue imprimir esse jumentinho aí no seu terminal, tá bom? Então, aí a gente já começa a notar que tem alguns problemas com caracteres especiais, com aspas duplas. Se vocês copiarem direto alguns exemplos do slide, vai dar problema por causa de aspa dupla. Vocês vão ter que, né, reescrever essas aspas. Então, vocês vão começar a notar que tem algumas características ali, algumas peculiaridades que tem que tomar cuidado. Beleza. Variáveis. Bom, o que é uma variável, né? Basicamente, isso daqui é um conceito importante a gente ter claro, porque todas as linguagens usam isso, embora elas escondam da gente. Então, basicamente, eu tenho a memória do computador e quando eu peço um pedaço, eu quero nomear um pedacinho de memória do meu computador, isso se dá um nome de variável, né? Então, a variável x, nesse caso aqui, ela é o nome desse pedaço aqui de memória do computador. Quando eu declaro uma outra variável y um pouco maior, o sistema operacional vai me devolver um pedaço de memória do computador e para aquele pedaço que ele me devolve, eu estou chamando de variável y. Então, toda vez que eu quiser me referenciar aquele pedaço de memória, eu falo variável y ou variável x. Nota que dois tamanhos distintos. E isso daqui, linguagens como Python esconde da gente, né? Então, você fala, eu quero a variável x, e depois, quando você usar ela a primeira vez, ela vai definir qual o tamanho na memória. E em C é o contrário. A gente declara primeiro qual o tamanho, e depois a gente sai usando aquele pedaço de memória. Então, ele é dito que C é uma tipagem forte, ou seja, eu declaro, o programador tem que saber qual o tipo de dado que ele vai trabalhar. E se por acaso eu estiver trabalhando num tipo int e daqui a pouco eu jogo um double aqui dentro, ele vai reclamar, né? Então a chance de eu escrever um código errôneo é um pouco reduzida, né? Ou pelo menos eu vou estar mais ciente do erro, né? Porque ele vai falar, olha, são tipos incompatíveis, você quer fazer, vamos lá, mas vai dar merda, né? Então, basicamente, a declaração de variáveis, a gente coloca o tipo, o nome da variável, e a gente pode inicializar ela, né? Ou a gente pode só colocar o tipo e o nome dela, sem inicializar ela, né? Então, nome da segunda variável. O nome não pode começar com número, tem que começar com letras, não pode ter espaço. Igual outras linguagens quaisquer, né? Basicamente, a gente pode inicializar a variável ou por atribuição, ou seja, eu atribuo valores, ou na hora de declarar, né? Eu já declaro inicializando a variável. Variável x, variável y, variável z. Tá? Ou ainda poderia ser por leitura do teclado. Inicializo lendo alguma coisa que o usuário digita, ou lendo um arquivo, seja lá como for. O que é importante a gente ter claro? Que é importante a gente inicializar a variável antes de usar ela, né? Não faz sentido eu declarar uma variável x e logo depois perguntar x é maior que zero? Bom, nota que eu não sei que valor tinha naquele pedaço de memória que eu estou chamando de x. Então, normalmente, o que vai acontecer? Eu vou estar endereçando um pedaço de memória que tinha algum dado, algum lixo, e eu não sei que valor é aquele. Então, meu programa começa a ter um comportamento aleatório. Cada hora que eu executo, ou em cada máquina que eu executo, ou cada compilador que eu executo, ele tem um comportamento totalmente diferente. Tá? Então, tem alguns compiladores que costumam inicializar as variáveis com zero, mas isso não está definido na linguagem, não é padrão na linguagem. Tá? O GCC não inicializa nada com zero, por exemplo. Tá? E o GCC é muito utilizado no mundo todo. Então, eu tenho que declarar as variáveis antes do primeiro uso. Tá? Senão, eu tenho um comportamento aleatório. Não faz muito sentido no meu programa. Tá? Então, os tipos básicos mais usados são booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, 0, 1. Tá?
Char, que seria guardar um caractere, né? Ele ocupa um byte. Int e float. Tá? Ainda posso ter double, posso ter outros tipos de dados. Esses são os primitivos básicos, mais utilizados. Tá bom? Eu posso ter dados sem... Eu posso também definir variáveis sem sinal, com sinal, mas esses são os mais comuns. Com sinal, esses daqui. Então, vamos pegar um exemplo completo, só para a gente montar e depois a gente avança para condicionais. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu quero ler 3 números do usuário e eu quero como solução, ou seja, o que eu quero imprimir na tela no final é a soma ou o produto, né, e o produto desses 3 números, tá? Então, o primeiro passo, claro, eu tenho que pensar no algoritmo. O algoritmo não é muito difícil, eu consigo pensar em alguma coisa assim, né? Eu tenho o início do meu programa, eu vou ler 3 variáveis, eu vou somar, eu vou produzir o produto dessas 3 variáveis e depois eu vou mostrar na tela a soma e o produto. Fim do caso. Né? Acabou o meu programa. Bom, agora para traduzir isso para linguagem C, eu preciso saber algumas coisas. Como eu declaro variável? Bom, a gente já viu. Como que eu leio dados? Como que eu escrevo dados na tela? Tá? Então, basicamente, quando eu quero ler dados ou escrever dados, eu vou usar procedimentos, eu vou usar alguma função já pronta. Tá? Então, basicamente, o início da escrita do meu código seria essa. Eu estou já incluindo uma biblioteca de entrada e saída de I/O, ou seja, estou planejando que eu vou escrever na tela. Eu começo ali com minha função main, chaves para mostrar o que pertence à função main. E nota que eu não preciso de tabulação, tá? Embora ajude na legibilidade do código, não precisamos disso. Declaro o tipo, as variáveis, maravilha. Então, o primeiro passo, quer dizer, o primeiro passo que é o início, está feito. Agora eu preciso ler essas variáveis. Né? Muito bem. Então, primeiro, quer dizer, antes, vamos aprender a fazer essas somas aqui e essas multiplicações, ou seja, os operadores. Os operadores são muito parecidos com qualquer outra linguagem. Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão. Joia. Então, eu já tenho aqui a declaração das variáveis, eu tenho a soma e eu tenho o produto. Né? Então, o que está faltando? A leitura dessas variáveis por parte do usuário e a escrita na tela no final. Bacana. Opa, pulei demais aqui. Calma lá. Então, as funções de entrada e saída são, entrada, eu posso usar, vou usar o mais simples que tem. Alguém pode falar, professor, mas essa daí dá um problema, X. Tudo bem, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, basicamente, a gente pode usar para ler do teclado scanf para escrever na tela o printf. Tá? Isso é o padrão em linguagem C, pura. O scanf, basicamente, ele tem esse formato. Eu vou dizendo, entre aspas duplas, o que eu quero ler. Eu quero ler um decimal. E em qual variável eu vou escrever esse decimal que eu ler. Tá? E no caso da escrita na tela, mesma coisa. Eu tenho uma variável qualquer e eu quero imprimir ela. Tudo bem. Então, eu declaro que eu quero imprimir um decimal e eu quero imprimir também um float. Basicamente, ele vai pegar esse primeiro n aqui e vai jogar nessa primeira posição. Aqui ele está falando, eu quero outra variável, quero uma variável float. Olha, tem uma variável float, legal. Ele coloca aqui. Então, basicamente, aqui você formata a saída e depois você fornece as variáveis que você vai usar nessa formatação. Tá? Quando eu imprimo, eu coloco só o nome da variável. Quando eu leio, eu vou passar esse e-comercial que a gente vai ver na aula da quinta-feira. Basicamente é isso. Então, eu posso colocar aqui uma infinidade de variáveis que eu quero imprimir. Eu posso formatar meu printf com 100 variáveis, sem problema nenhum. Meu scanf com 100 variáveis. Tá? Mas o que eu tenho que colocar aqui para eu dizer que é um decimal, que é um float, ou que é um número real, né, no caso do float? Bom, basicamente, esses são os formatos de entrada e saída.
Então, porcentagem C especifica que é um caractere, porcentagem D é um int, porcentagem F é um double ou float, e porcentagem S é uma cadeia de caracteres, é uma string. Tá? Os outros a gente usa menos. Então, aí só para a gente conferir. Então, aqui eu fiz algum teste, né? Então, primeiro aqui, decimal, porcentagem D. Então, o que ele vai colocar aqui no lugar da porcentagem D? Ele vai escrever o decimal que tiver aqui depois da vírgula. Então, basicamente, ele vai escrever decimal, 2 pontos, 1977. Está aqui a saída. Né? Então, acho que vocês já entenderam qual que é a brincadeira, né? Você vai formatando a sua saída. Toda vez que você tiver porcentagem, alguma coisa, ele já vai falar, opa, ele está querendo imprimir alguma coisa aqui que não é um texto cru, né? Vai vir de fora da string. E aí tem alguns truques aqui que eu fiquei brincando ali, achei alguns exemplos, coloquei aí para vocês. Tá? Joia, aqui tem alguns menos usados, então eu quero imprimir o número 100, só que na base 10, eu quero imprimir o número 100 na base 8, na base 16, hexadecimal. A gente pode ficar pirando aqui em vários formatos de imprimir. Tá? Na verdade, se a gente olhar o manual do printf, que é essa função, a gente vai ter tudo lá. Joia, então eu já sei como dizer que eu quero imprimir alguma coisa na tela, e dizer que formato tem essa coisa, se é um inteiro, se é um caractere, o que é. Se eu quiser, e tem alguns caracteres especiais, por exemplo, eu quero quebrar a linha, um barra invertido N, barra T ou barra R, né, no caso de tabulação, retrocesso, ou seja, limpa a linha, e assim por diante. Tá? Eu vou deixar aí para vocês depois brincarem. Então, basicamente, aqui está o exemplo completo. Né? Então, a gente escreveu o nosso primeiro código sequencial, do início ao fim, onde a gente tem declara a biblioteca, inicia a função principal, tudo que está entre essas chaves pertence à função principal. Tá? E lá dentro a gente declarou as variáveis N1, N2, N3, soma, produto. A gente faz a leitura. O primeiro decimal que eu ler vai ser escrito na variável N1. O segundo na N2, o terceiro na N3. Eu vou somar as variáveis N1, N2, N3 e guardar o resultado nessa variável chamada soma. Eu vou guardar o produtório de N1, N2, N3 e guardar em produto. No final, eu vou imprimir. O que eu estou imprimindo na tela? Eu estou imprimindo um decimal, eu estou quebrando para uma nova linha e eu imprimo um outro decimal. O que eu vou colocar na posição do primeiro decimal? A variável soma. O que eu vou colocar na segunda? A variável produto. E é isso. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso primeiro exemplo completo, tá? Na linguagem C. O que falta fazer? Compilar, executar. Né? Aí ele vai ficar ali piscando na tela, pedindo para você digitar 3 números, você digita primeiro número, enter, segundo número, enter, terceiro número, enter, e voilá, ele executa tudo, te aparece na tela os resultados. Então, é isso. Então, o segundo exercício sugerido está aqui, vou deixar de lado, depois vocês olhem e tentam fazer. É algo muito simples. Então, o que faltou a gente olhar um pouquinho mais em profundidade é os operadores aritméticos, né? A gente viu os básicos, soma, multiplicação, que são esses daqui. Beleza. Mas na linguagem C, se a gente olhar algum código já escrito, a gente vai ver que tem algumas maluquices. Por exemplo, A++, ou mais A, que são coisas diferentes. Então, basicamente, notou-se, né, na hora de criar essa linguagem, que era muito comum eu ter construções do tipo A recebe A mais 1. Então, criaram esse operador pós-fixado, que é o A++. Então, quando eu faço uma construção desse tipo, B recebe A++, o que está acontecendo é, primeiro, o B recebe o A atual. E depois, o A recebe A mais 1. Tá? Então, ele colocou 2 linhas de código em uma linha só, tá? Em um código só.
E se eu coloco mais antes, o que eu estou dizendo é, primeiro atualizo o A, ou seja, incrementa o A em 1, e depois esse valor novo de A vai ser escrito em B. Tá? Então, uma frescurinha aí só para deixar mais claro o que está acontecendo nesse exemplo. E outro operador também que é um pouco diferente das demais linguagens são essas atribuições por adição, atribuição por subtração, por multiplicação, por divisão. Basicamente, o que eu tenho é A mais igual a 2, ou seja, eu estou fazendo A receber A mais 2. Ou eu estou fazendo A receber A menos 2. Então, basicamente, o que eu estou suprimindo aqui é a necessidade de repetir a variável A novamente. Tá? Ele deixa um pouco mais compacta a notação. Tá? Então, é muito comum isso daqui em laço de repetição. A mais igual a 1. A mais igual a N. Né? Ou seja, A recebe o próprio A e incrementa com alguma coisa. Tá? Acho que aqui não deve ter nenhuma dúvida. A gente vai seguir. E aí tem outras formas, né? Eu posso usar, por exemplo, só A e ponto e vírgula. É um comando. Dessa forma. Ou A mais igual a 1. Ou A igual a mais 1. Então, tem várias formas de escrever. Na época, né, que C foi lançada ali, ou, sei lá, se a gente olhar 15 anos atrás, né, a gente fala, nossa, quanta forma diferente de escrever. Hoje em dia, você olha Python, né, e Python tem muito mais forma de escrever o mesmo código. Né? O Python consegue deixar a gente maluco mais fácil. Né? Então tá, vamos seguindo. Os operadores relacionais, ou seja, menor que, maior igual, maior, esses são muito parecidos com as demais linguagens. Tá? A única coisa que eu gostaria de chamar atenção é se eu usar um sinal de igual é atribuição, e se eu usar igual, significa que eu estou comparando. Tá? Então, é muito comum eu errar o comando e o compilador vai falar, beleza, vai nessa, porque está tudo certo, seu código está certo. O código está certo, não significa que que o meu algoritmo está bem implementado. Né? A implementação está errada se eu não queria comparar ou se eu não queria atribuir. Tá? Joia. E, por fim, os operadores lógicos. Os operadores e, ou e o de inversão, ou seja, o não. Né? Então, basicamente, eu tenho aqui as tabelas verdade, só para quem está muito enferrujado, né? Então, os operadores ou, o e o de inversão. Tá? Então, se eu inverter o v, fica falso, e assim por diante. Então, acho que isso aqui está tudo muito simples. Agora, só para ver se a gente fixou isso daqui, qual que seria o resultado desses exemplos aqui? Tá? Então, dá um minutinho para vocês pensarem. Então, basicamente aqui, eu atribuí a variável A o número 5, a variável B o número 8 e a variável C o número 1. Qual que é o resultado dessa comparação aqui? Né? Nota que o E não está com a notação em C. Tá? Então, já colocado ali, ó, falso. Primeiro é falso. Então, a gente pode começar vendo. Primeiro, eu estou fazendo uma comparação, não é uma atribuição. Então, A igual a B? Não, não é. Beleza. Então, eu tenho falso e B é maior que C? B é maior que C. Verdadeiro e falso, o significado disso é falso. Né? Ou seja, eu teria que ter verdade dos dois lados para ser verdade. E aí, assim por diante. Tá? Acho que não devem ter dúvidas aqui. Se tiverem, anota o slide, depois a gente conversa sobre ele. Tá. Então, basicamente, a gente já conseguiu fazer um código sequencial e agora a gente começa a incrementar nosso código, né? Colocando alguns desvios condicionais simples. Bom, desvio condicional, o que eu estou falando é um if, tá? E basicamente o jeitão do if é esse. Eu coloco o if e eu coloco minha condição lá dentro, entre parênteses. Eu posso colocar mais parênteses para me guiar? Tudo bem, tá? Mas pelo menos tem que ter um ali com a condição dentro. E eu posso escrever
sem chaves ou com chaves. Basicamente, qual que é a diferença? Se eu só tenho um comando dentro da minha condicional, eu não preciso usar chaves. Mas se eu tenho mais do que um comando dentro da condicional, eu tenho que usar chaves. Tá? Se por acaso eu não colocasse essas chaves aqui no segundo exemplo, o que aconteceria? O primeiro comando estaria vinculado a essa condição, mas o comando 2 e o comando 3 não. Eles sempre seriam executados. Né? Não importa qual condição, se não tivesse as chaves, o comando 2 e 3 sempre seriam executados. Tá? Então, uma pequena diferença aí, né? Então, quem treina em Python já teria 2 pontos aqui no if, teria só a indentação. Aqui a indentação não é importante, eu posso tirar toda a indentação. Eu posso tirar toda essa quebra de linhas. O ponto e vírgula já me diz que terminou o comando. Tá? Então, essa é uma outra diferença. Joia. A gente pode pensar em condicionais compostas, ou quer dizer, simples, mas que tem o if e o else. Né? Então, basicamente, o que eu estou tentando construir agora é alguma coisa um pouco mais sofisticada. Se o teste for verdadeiro, executa uma condicional. Se o teste for falso, executa outra condicional. E no final de executar esses comandos, ele continua o fluxo do programa sequencial. Então, basicamente, novamente, não preciso usar chaves, tá? Se eu tiver apenas um comando que pertence àquele if. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar chaves em tudo, porque deixa muito mais claro, eu deixo muito mais evidente o que está dentro do if, o que está dentro do else e quantos comandos tem. Né? Então, se eu quiser que o comando 4 seja executado, tanto faz a condição, eu colocaria chaves, eu colocaria ele fora das chaves, e ele ficaria muito evidente. Né? Imagina só, se eu pego porventura e, deixa eu tentar anotar aqui, e apago essas chaves. Né? Eu poderia apagar essas chaves e apagar essa daqui. Né? Beleza. Ficaria claro que só esse comando pertence ao else e esse daqui não pertence ao else, ou seja, ele sempre vai ser executado. Né? Então, só tomar cuidado com isso, ainda mais quem vem de outras linguagens. Tá bom? Joia? E eu posso fazer ainda um outro tipo de condicional que é composta por casos. Tá? Então, usando o switch case. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho, assim, uma variável, quase sempre essa construção. Eu tenho uma variável, e essa variável eu quero comparar ela contra alguns valores pré-estabelecidos. Tá? Nota que o teste aqui não é uma operação lógica qualquer, é uma comparação. Tá? Eu só estou fazendo comparação. Variável x é igual ao valor 1, variável x é igual ao valor 2, variável x é igual ao valor 3. Tá? Joia. Nota que eu não preciso aqui de chaves, embora eu possa usar. Tá? E eu tenho aqui, caso a variável seja igual ao valor 1, eu executo esses comandos. E eu coloco um break para quê? Eu evito que o próximo caso seja executado. Tá? Então, o break garante que eu só vou executar esses comandos se entrar nesse caso. Se entrar nesse outro caso, só executa esse comando e aí cai fora. Só executa esse comando e cai fora. E a gente pode ver aqui que tem o tal do default. O default se não entrou em nenhum dos casos, ele com certeza vai entrar aqui no default. Tá? Então, se não entrar em nenhum caso, ele entra aqui no caso padrão. Tá? Muito comum utilizar isso daqui quando eu quero determinar o que o usuário digitou, se ele digitou alguma coisa válida, ou se eu estou lendo um arquivo texto, eu quero determinar se aquilo que eu li está entre um desses casos, ou se não, eu posso dar uma mensagem de erro, falar, olha, você está digitando uma letra que eu não sei o que quer dizer. Tá? E nota, eu posso colocar chaves, mas não é necessário. Então, um exemplo aqui seria escolha a estação do ano, e aí se o cara digitou P, ou se o cara digitou V, ou O, ou I, ele imprime na tela o nome da estação. Um exemplo besta aqui, só para a gente ver funcionando. Tá? Esse é o Hello World do Switch Case.
Mais um exercício sugerido, usando o if e else, tá? E usando o switch case. Tá? Então, ficam aqui mais até o quarto exercício sugerido. Joia. Então, a gente já viu qual que é a ideia da linguagem de programação C. A gente já viu estrutura de execução sequencial. Depois a gente viu como colocar alguma condicional. E agora, por fim, a gente vai ver repetição, laço de repetição. Então, o que a gente está vendo agora é eu quero repetir alguma ação de acordo com algum teste. Enquanto aquele teste for verdade, eu repito aquelas ações. Tá? Um ponto importante, talvez seja só um lembrete, né? Toda vez que eu vou fazer um laço de repetição, eu tenho 3 partes básicas do laço. A primeira coisa, eu vou inicializar uma variável de controle. Eu tenho que dar um valor inicial para esse controle que eu vou fazer. Né? Então, enquanto x for menor que 100, tudo bem, eu tenho que dizer qual que é o valor inicial de x. Eu tenho um teste de parada, então menor que 100. Esse é um teste de parada. Então, todo laço de repetição tem que ter um teste de parada. E eu tenho a atualização da variável de controle. Se eu nunca mudar o valor de x, ele sempre vai ser menor que 100. E, portanto, o laço vai ficar executando até que a luz termine, acabe a luz, ou que tenha um apocalipse zumbi, sei lá. Mas ele vai entrar num laço infinito. Né? Então, eu tenho que ter esses 3 pontos principais. Inicializar a variável de controle, teste de parada e atualizar a variável de controle. Tá? Não importa como a gente faça, mas tem que ter esses 3 componentes. Tá? Então, os laços de repetição em C, basicamente eu tenho o while, né? É um pouquinho diferente lá do laço. Esse daqui eu acho que a diferença é um pouco maior lá de Python, né? Onde eu tenho o while e a condição e o comando. Novamente, se dentro desse while só tiver um comando, eu não preciso colocar chaves. Mas se tem mais do que um comando, eu tenho que colocar chaves para dizer quais comandos estão dentro daquele while. E basicamente é isso. Ele vai verificar a condição. Se a condição for verdade, executa, verifica a condição de novo. Se for verdade, executa de novo e assim por diante. Se logo de cara a condição não for verdade, ele já cai fora e continua executando os códigos que tiverem aqui. Então, um exemplo completo seria esse, onde eu tenho declara a variável contador igual a 0, eu tenho um número, uma variável chamada número, e essa variável chamada número, ela está sendo entrada pelo usuário, né, um decimal, ou seja, um inteiro. Tudo bem. Enquanto o contador for menor que o número, o que eu faço? Eu vou imprimir aquele contador e eu incremento o contador mais mais. É um laço besta, tá? Não tem nada demais aqui, ele vai só imprimir na tela até o número que o usuário digitar. Tá? Mas nota, tem todos os componentes aqui. Eu tenho a variável de controle sendo declarada e inicializada. Eu tenho a segunda variável de controle, que é número, e ela também é inicializada através da leitura do teclado. Eu tenho a minha condicional, que é a parada, e eu tenho o meu incremento da variável de controle. Ou seja, eu tenho que mudar ou a variável contador ou a variável número, senão vai ficar executando ad eternum. Eu posso construir usando do while. A construção do while é menos comum, mas também é muito importante. Por quê? Por que ela é importante? É porque ela executa pelo menos uma vez o comando que está aqui. E depois ela vai para a condicional. Tá? Então, algumas vezes a gente usa isso porque eu quero garantir executar pelo menos uma vez aquele comando e depois eu verifico se eu tenho que executar mais ou não. Tá? Nota, o do while ele leva chaves sempre. Ponto e vírgula no final. Se eu estou voltando para trás, se aqui no while eu colocar ponto e vírgula aqui no while, basicamente eu estou dizendo que o while terminou aqui. Tá? Então, o while é um daqueles comandos que eu não coloco ponto e vírgula, que nem o if, que nem o else. Tá? Então, vamos aqui no do while. O mesmo exemplo, só que usando do while. Vou passar rapidamente.
Por fim, o for, que é o mais comum. O que é interessante aqui? O for, eu quero contar até n, né? Então, basicamente, eu defino a variável inicial, eu defino a condição de parada e eu defino o incremento dessa variável. Tá? Então, ele é uma construção que fica mais compacta e fica mais elegante e mais difícil de esquecer de algum dos elementos. Né? Inicialização da variável, a condição de parada e a modificação daquela variável a cada repetição. Então, basicamente, o que acontece é, eu começo a execução. Então, eu entro na execução aqui do for. Primeira coisa, esse comando vai ser executado apenas uma vez no início do for. E aí eu verifico, a condição de parada é verdadeira ou falsa? Se a condição for verdadeira, quer dizer que eu vou continuar executando o código. Então, enquanto estiver acontecendo a condição, executo. Eu executo esse comando, esse e esse. Volto de novo. Primeira coisa, vou executar o incremento. Né? A linguagem vai executar esse incremento, depois vai verificar a condição. Se a condição for verdadeira, executa de novo. Repete. Faz o incremento. Verdadeiro, verifica a condição. Se for verdadeira, executa de novo. Tá? Então, ele é um formato compacto. Se a gente comparar um laço de repetição escrito em Python ou um laço de repetição escrito em C, a gente vai ver que a performance, o desempenho, ele é muito maior aqui na linguagem C. Primeiro, porque a maior parte das construções de laço de repetição em Python envolvem criar uma lista de elementos onde eu faço iteração. E aqui não, aqui só envolve uma variável que eu vou incrementando e verificando ela. Então não tem acesso à memória, basicamente. Tem uma variável e eu incremento ela. Né? Então já nota por que essa linguagem ela fornece um desempenho tão maior que outras linguagens. Joia, deixa eu limpar isso daqui. Eu vi que vocês só vi agora algumas dúvidas, e a gente volta depois, tá bom? Nas dúvidas ali do switch, e a gente conversa um pouquinho mais. Então, um exemplo bem comum de laço for seria esse: o contador recebe 0, contador menor que número de alunos, contador mais mais. Ou seja, contador recebe contador mais 1. E aí tem os comandos. Ou seja, eu estou fazendo um laço que vai de 0 até número de alunos menos 1. Né? E eu vou incrementando essa variável. Ou eu posso fazer de trás para frente, eu posso fazer decrementando a variável. Menos comum, mas pode ser feito. O mesmo exemplo, novamente. Tá? Então, leia o número que o usuário digita, imprime na tela os números até aquele valor que o usuário digitou. Tá? Joia. Deixa eu ver o que tem aqui de novidade, que eu não falei ainda. Tá. Acho que é isso. Muito bem. Exemplo com laço de repetição. Então, tem aqui alguns exemplos. Exibir o número de 1 até 20, depois somar esses números, usando while, do while e for. Tá? Então, fica aqui só como consulta, para depois vocês brincarem um pouquinho ali na linguagem e testarem. Tá? Mas é um código muito simples. Basicamente, eu não tenho aqui o main, tá? Embora isso tudo aqui estaria dentro da função main. Tá? Então, eu pego aquela mesma carcaça do Hello World, mas isso daqui estaria como dentro da função main. Estou declarando duas variáveis, soma e count. Enquanto o contador for menor que 20, menor ou igual a 20, eu imprimo o valor do contador. Soma vai receber soma mais igual ao contador e contador mais mais, ou seja, eu incremento o contador. Vou para o próximo valor. Então, eu começo com o contador valendo 1, e a soma está valendo, então deixa eu colocar aqui, soma e contador. Então, a soma começa valendo 0,
o contador começa valendo 1, né? Passa a primeira repetição, o que ele imprimiu? Ele imprimiu o contador na tela, então ele imprimiu o número 1 na tela. A soma recebeu o valor de contador, então agora a soma está valendo 1. Né? E o contador também foi incrementado, está valendo 2. Repete de novo, vai somar 1 mais 2, vai para o número 3. Imprimir isso daqui na tela, vai para o número 3, e assim por diante. Então, não aparece na tela, viu, o que eu estou escrevendo? Opa, então tá, não vou escrever mais. Fiquem tranquilos. Tá. Então, basicamente, eu poderia fazer um teste de mesa, né? Eu posso pegar um pedaço de papel e ir vendo como que esse algoritmo vai se comportar. Joia. A mesma implementação com do while e a implementação com for. Tá? Então, mais um exercício sugerido com while, um exercício do while e um exercício com for. Tá? Então, são exercícios bem simples. Leia tantas notas e faz a média dos alunos com float, com 2 casas decimais. Nada muito sofisticado, mas dá o gostinho de ver se realmente fixou o conteúdo, tá bom? Joia. Então, basicamente, agora que a gente aprendeu a construir as construções, né, as construções no nosso código em C, que é o código sequencial, código condicional e código com laço de repetição, chega a hora da gente ver agora outros formatos de dados, então. Né? A gente já meio que dominou a parte dos comandos, agora vamos ver os dados. Né? Como que eu posso alocar, por exemplo, um vetor de dados. Tá? E basicamente, o que é um vetor na linguagem C é muito parecido com o conceito de variável. Eu tenho um pedaço de memória, só que é um pedaço de memória composto por mais elementos. E para esse espaço todo de memória, eu vou ter um nome só em comum, que é o nome do meu vetor. Então, nesse caso aqui, o vetor nota. Né? Algumas novidades aqui. O índice começa em 0, vai até n-1. Né? Então, se eu declarei n elementos, vai de 0 até n-1. Todos os elementos são do mesmo tipo, e o elemento é acessado por um identificador, né, entre chaves. Tá? Então, a gente está descrevendo aqui a sintaxe do código. Tá? Então, o que eu posso ter aqui? Basicamente, a declaração do vetor. Então, eu posso declarar um vetor de notas do tipo float, e ele tem 8 posições. E aí eu posso, igual variáveis, né? Eu posso ler do teclado alguma coisa. Então, estou lendo um float, ou seja, um número real, estou gravando dentro da posição 5 desse vetor. Ou seja, a posição 5 do vetor corresponde ao 6º elemento, porque a gente começou do 0. Né? E eu posso imprimir depois da mesma maneira. Tá? Então, o conceito de variável ele só foi estendido, tá? Mas ele é da mesma forma. A inicialização, novamente, eu posso inicializar na hora de declarar um vetor, então estou declarando um vetor de 3 posições e eu já estou dando valor para essas 3 posições. Ou eu posso atribuir valores. Tá? As 2 formas funcionam, né? Fica a conta do freguês. Então, eu poderia alocar um vetor de 100 posições, preencher por leitura esse vetor e somar todos os elementos. Né? Basicamente isso. Declarei o vetor de 100 posições, do tipo int, declarei uma variável de soma, declarei uma variável de índice. Então, o índice eu estou usando aqui no índice do meu laço de repetição, enquanto o índice for menor que 100, faço o índice mais, ou seja, eu vou preenchendo do elemento 0 até o elemento 99 do meu vetor, e para cada um desses elementos eu estou lendo do teclado um valor novo. Depois, somo tudo e eu poderia imprimir na tela. Joia. Então, o compilador ele não vai controlar aqui quais índices eu estou usando. Então, se, por exemplo, vou voltar aqui um pouquinho. Se nesse exemplo aqui eu estivesse acessando
o vetor nota na posição 8, o compilador vai falar, vai em frente, Tigrão. Né? Ele vai falar, manda ver. Ele não controla o tamanho total do índice. Ele confia que o programador vai fazer isso. Tá? Resultados comuns de acessar um vetor, um índice que não existe. Erro de segmentação, né? Falha de segmentação. Ou seja, eu acesso uma posição de memória que eu não deveria estar acessando. Isso é uma falha de segmentação. Tá? Isso é bem comum. Então, o programador tem que controlar isso. Tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Tá? E lembrar sempre que começa em 0, não começa em 1, como outras linguagens. Igual Fortran começa em 1, o índice. Mais um exercício sugerido, usando vetores. Tá? No caso agora, vocês vão ler 30 notas de alunos e fazer um cálculo ali da média e tudo mais. Mais um exercício aqui, ler 50 inteiros. Tá? Só algumas brincadeiras que vocês podem fazer. Bom, então a gente saiu de variáveis, a gente está chegando no final da aula, tá? Então a gente vai ver só arranjo multidimensional e a gente vai terminar. Então a gente viu variáveis, a gente viu vetores, e na real, o que a gente está vendo quando olha para vetores é um arranjo multidimensional. No caso, ele só tinha uma dimensão, mas eu posso ter N dimensões nesse arranjo. Né? Então pode ser uma matriz, ou seja, um arranjo de 3 dimensões. Pode ser um arranjo de 4 dimensões, de 5 dimensões, de N dimensões. Tá? E ele vai se comportar da mesma maneira. Então eu vou ter a declaração, o tipo, o nome do meu arranjo e qual a primeira dimensão, qual o tamanho da primeira dimensão, qual o tamanho da segunda dimensão, qual o tamanho da enésima dimensão. Eu vou colocando entre colchetes. Então, um exemplo seria esse. Eu tenho as notas do tipo float e esse arranjo multidimensional, a primeira dimensão é do tamanho turma. A segunda dimensão é do tamanho prova. E a terceira dimensão é do tamanho número de alunos. Tá? Então, basicamente, a primeira dimensão eu estou dizendo se é a primeira ou segunda turma, se é a primeira, segunda, terceira ou quarta prova, ou qual dos 30 alunos daquela turma de cada prova que eu estou me referindo. Tá? Então, basicamente, eu vou ter um índice para cada dimensão. E eu respeito essa ordem, ou seja, essa ideia que eu coloquei no meu algoritmo. Se eu falei que o primeiro índice é sobre turma, o tamanho, quantas turmas eu tenho, sempre que eu usar o primeiro índice, tenho que falar sobre turmas. Se o segundo é prova, ou quantas provas, eu tenho que falar sobre a prova, e assim por diante. Então, basicamente, se eu estiver acessando o vetor nota na posição 1, 3, 5, sabendo a semântica que eu usei na hora de programar, eu sei que eu estou falando da minha segunda turma. Eu não estou falando da primeira turma, por quê? Lembra, o índice começa de 0. Então, índice 0, índice 1, segunda turma. Eu estou falando da prova do índice 3, ou seja, da quarta prova. Tem a prova 0, a 1, a 2 e a 3. E eu estou falando do sexto aluno. Né? Tem o aluno 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o sexto aluno. Tá? Então, isso aqui seria uma ilustração de qual elemento eu estaria acessando. Tá? Então, nada de muito novo aqui. Aqui alguns exemplos de operação com matrizes. Né? No caso, nota, é um arranjo de memória. Então, é muito interessante, porque quando eu estou declarando esse arranjo multidimensional, na verdade eu estou pegando um bloco de memória, estou dando um nome para esse bloco, e eu estou racionalizando o acesso a cada pedaço dele. Né? De tanto em tantos elementos eu pulo de linha, de tantos em tantos elementos eu pulo de coluna, de tantos em tantos elementos eu pulo de fatia que eu estou trabalhando. Então, nada mais é do que a beleza da linguagem C é essa, ela deixa muito clara o que tem no computador, a memória. Tá? Então, lembrem-se, o compilador não vai controlar a correção dos índices, o programador tem que garantir que esses índices estejam no intervalo correto. Tá? E que esteja também
na ordem, né, na ideia inicial, quando foi feito o programa. Muito bem, tem o 10º exercício sugerido, tá? Seria aqui as ruas de Nova York, então, uma matriz, na verdade. Tá? Professor, fazer uma multiplicação de matriz, faça. Tá? Então, pegue algum exemplo desse, tente fazer, para tirar um pouquinho daquela ferrugem que está nos dedos, está nos neurônios.